Saudações a todos. Vamos buscar então mais um capítulo no livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, pela Sueli Calda Schubert, em que ela nos traz os processos kármicos e por que a criança sofre. Então, ela inicia o capítulo colocando uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 6. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. E a Sueli comenta: diante dos sofrimentos infantis, é comum que as pessoas comentem que as crianças não deveriam sofrer. Alegam que são inocentes, indefesas, etc. Ao se defrontarem nos hospitais com crianças enfermas, portadoras de doenças incuráveis, passando por dores e dificuldades ou vivendo na própria família a situação de um filho enfermo, não são poucos aqueles que se revoltam contra Deus, culpando-o e tentando de alguma maneira entender as causas dessas provações. Realmente o coração se confrange frente a recém-nascidos enfermos, às vezes portadores de graves deficiências, ou de crianças com mais idade cuja vida é um verdadeiro calvário de dor. Por outro lado, encontramos crianças que desde o berço sofrem maus tratos dos pais ou responsáveis. Crianças torturadas por adultos, crianças vítimas de agressões físicas e psicológicas, crianças relegadas ao abandono, obrigadas a mendigar pelo pão de cada dia, crianças levadas aos vícios por adultos pervertidos, crianças obrigadas a trabalho escravo, enfim, triste é o quadro de tais sofrimentos infantis. Para arrematar esse panorama, crianças que morrem cedo e, conforme a opinião de muitos, prematuramente. Morrem como avezinhas frágeis que as misérias físicas e morais, sociais e espirituais atingem de maneira fatal. Indagações surgem: fatalidade? Azar? Castigo de Deus? Injustiça e crueldade divinas? A maioria dessas perguntas segue sem resposta pela vida fora, visto que as religiões não têm como explicar de forma profunda e lógica o que realmente ocorre e por que ocorre. Como também os psicólogos, psiquiatras, sociólogos, etc., em que pese ao respeito que nos merecem e reconhecendo quanto tem ajudado a minorar os conflitos humanos, esbarram em pontos enigmáticos, difíceis de serem compreendidos e explicados. Não admitindo a existência de Deus, do Espírito, da reencarnação, da lei de causa e efeito, do livre-arbítrio, faltam a todas essas pessoas e credos religiosos os recursos para um entendimento maior acerca do sentido da vida. É interessante, né? Todos esses questionamentos que pairam na mente daquele que não tem essas respostas, daquele que não compreendem, daqueles, inclusive, que não admitem a existência de Deus, ou até daqueles que admitem a existência de Deus, mas não compreendem a reencarnação ou não aceitam.
não entendem a lei de causa e efeito, não entendem o livre-arbítrio. Então, são questões, são pontos que, nos faltando, realmente fica muito difícil compreendermos a justiça e a bondade de Deus, porque muitos questionamentos se dão quando não entendemos esses pontos, né? E ela continua: como já foi dito, a criança é um espírito reencarnado. Este conhecimento modifica toda a visão da vida terrena, aclarando as causas das lutas, os sofrimentos, dos relacionamentos, o motivo dos desencontros entre as pessoas, as desigualdades intelectuais, morais, sociais, o porquê de poucos instantes de felicidade que os seres humanos desfrutam, enfim, uma visão inteiramente nova acerca do mundo e do próprio universo. Tudo isto remete à criatura a algo verdadeiramente notável e fundamental para seu crescimento: a descoberta de Deus como Pai misericordioso, onipotente, mas acima de tudo, a perfeita justiça e bondade. Então, nós temos como ponto inicial: não há como acreditarmos na existência de espíritos, não há como compreendermos a lei da reencarnação, por consequência, a lei de causa e efeito, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos. Não há como nós entendermos e aceitarmos esses pontos fundamentais se não tivermos o primeiro ponto muito claro, que é a existência de Deus como Pai misericordioso, onipotente, mas acima de tudo, a perfeita justiça e bondade de Deus. Então, este é o ponto. Se não tivermos esta compreensão, com certeza, de quando em quando, mesmo até dizendo que acreditamos nisso, naquilo, que entendemos que somos simpáticos a isso, mais aquilo, mas se não tiver muito forte em nós a existência de Deus, causa primeira de todas as coisas, né? A existência desse Pai Criador, todo bondade, todo justiça, todo sabedoria. Se não tivermos tudo isso muito firme em nós, a existência de Deus, não tem como buscarmos os outros pontos. E ela coloca: no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, apresenta o caso. Aliás, no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz apresenta o caso Júlio, que esclarece bastante quanto à questão do sofrimento e a necessidade da reencarnação. Aliás, esse belíssimo livro de André Luiz, como todos os outros, nos ensina muito, muito, e ela vai trazer alguns pontos. Vejamos em síntese alguns pontos desse interessante relato. Júlio era o filho caçula do ferroviário Amaro e sua esposa Odila. Esta desencarnou, deixando-o com a filha adolescente Evelina e o pequeno Júlio, né? Então, nós vemos ali nos relatos, né, deste livro, o ferroviário Amaro tinha uma esposa, Odila, ela desencarna cedo e ele fica com dois filhos, o Júlio pequenino e a adolescente Evelina. Ao fim de algum tempo, Amaro casa-se com Zulmira. Esta tem dificuldade de se relacionar com os filhos do primeiro casamento de Amaro, especialmente com um menino muito ligado ao pai, que lhe dedicava muito carinho e atenção. Vendo-os juntos, a madrasta passa a ter ciúmes do enteado, imaginando que se ele morresse, teria o marido para si, não tendo que dividi-lo com mais ninguém, já que Evelina era muito retraída e não lhe dava trabalhos.
Então, a Evelina era muito discreta, uma filha muito amadurecida, então agiu com discrição ali em relação ao segundo casamento, em relação à presença da segunda esposa. Então, realmente, ela não causava nenhuma questão ali com a Zulmira, né, que passou a ser a segunda esposa. Mas o pequenino, ainda muito jovem, muito novinho, e que adorava a presença do pai, né? Então nós vemos ali nos relatos, e o pai era muito obcecado por esse pequeno, então ele dedicava muito tempo da sua noite, quando ele chegava do trabalho, dedicava muito tempo em atenções ao pequeno, mesmo porque ele percebia que o pequeno sofria a falta da mãe, e ele tinha uma afinidade muito grande com o filho, e ele prazerosamente se dedicava muito a este filho, né? Isso causou muito ciúme na, na segunda esposa. Num passeio à praia, Zulmira descuida-se propositadamente do garoto, então com 8 anos, e este acaba morrendo afogado. Então, é bom que nós expliquemos, né? Talvez ela até venha a comentar, mas ela passou a desejar. Sabe aqueles desejos que vêm ali de quando em quando? Se ele não existisse, é algo que começa. Ai, só ele está atrapalhando minha felicidade. Se ele não existisse, né? Ela permitiu-se esses pensamentos. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com os pensamentos. Num belo domingo, estavam distraídos, se distraindo ali na praia. O pai, não sei se ela vai relatar isso, o pai sai ali com a filha para, acho que andar de barco, alguma coisa assim, e o pequeno fica sob os cuidados da Zulmira. Mas ela tinha aquele desejo dentro dela, né? Não sei se totalmente consciente, mas fazia parte ali dos seus pensamentos, né? Então, consciente sim, consciente sim. O pequeno estava brincando e ela propositadamente descuida-se, ela não toma conta dele. E ele acaba se afogando, né? Evidentemente que não foi pelo descuido, porque de alguma forma alguém teria salvado se não fosse o momento do pequeno retornar ao plano espiritual, como nós vamos ver as razões. Mas essa atitude dela de descuido vai acarretar um drama doloroso essa família, porque a partir dali ela desenvolve uma obsessão terrível. Primeiro, uma auto-obsessão por sentir-se culpada. Segundo, essa culpa cresce demais porque a mãe transforma-se numa loba. O espírito mãe, né, a mãe, transforma-se numa loba buscando prejudicá-la, chamando-a de assassina. A obsessão se instala. E Amaro vive um drama doloroso na sua casa, com a perda do filho tão amado e com a loucura, com a obsessão da segunda esposa. Mas vamos ver o que temos aqui. Então ele se afoga. No último instante, ela se arrepende, mas já era tarde. Presa de remorsos, ela adoece, pois o marido, por sua vez, distancia-se dela, julgando-a relaxada e cruel com os filhos. Entretanto, Júlio trazia consigo a morte prematura no quadro de provações. Era um suicida reencarnado. Então, Júlio era um espírito que já havia se suicidado. Então, ele veio para ficar pouco tempo aqui, encarnado, e retornaria ao plano espiritual. Mas precisava ter sido naquele momento, naquele dia, naquelas condições? Não. Iria acontecer? Sim, mas não com o descuido dela, né? Então nós temos que entender aí como se dão os mecanismos, como tirar a culpa dela. Se ela estivesse atenta,
aquilo não teria se dado naquele momento, teria se dado talvez até na presença do pai, né? Numa situação ali natural, as coisas acontecem, não é descuido, acontece, quando chega a hora nós partimos, né? Mas ela criou essa situação para ela, né? Vamos ver o que ela coloca. São esclarecimentos de Clarencio, instrutor espiritual de André Luiz, na obra citada. Júlio Espírito é imediatamente amparado e levado para uma instituição no plano espiritual, o Lar da Bênção, importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio de pequeninos que regressam da esfera carnal. O menino apresentava um quadro de sofrimento e por isso necessitava de atendimento especial, tendo sido entregue aos cuidados de Blandina, espírito detentor de expressivos méritos, que o acolheu em seu próprio lar. Júlio tinha poucos momentos de tranquilidade, chorava inquieto, sentia dores na garganta, onde se localizava uma extensa ferida. Clarencio, visitando-o para inteirar-se de seu estado, aplica-lhe passes anestesiantes que proporcionam grande alívio ao pequeno enfermo. Então, ele trazia essa parte da garganta muito prejudicada em função do suicídio por envenenamento que ele havia criado, né, no passado. Por outro lado, Odila, tomada de ciúmes, Odila, a primeira esposa, tomada de ciúmes da nova esposa de Amaro e julgando-a culpada pela morte do filho, passa a obsediá-la de forma muito intensa, o que agrava o estado físico e psíquico de Zulmira. No seu desvario, a primeira esposa do ferroviário não se dava conta de que nesse processo de vingança contra aquela que julgava sua rival e assassina, se distanciava do filho, né? Porque o filho retorna ao plano espiritual. Se a Odile estivesse bem equilibrada, ela poderia desfrutar da sua presença. Ela poderia ali no lar da bênção, junto da Blandina, espírito iluminado, preparado, que acolhe ao pequeno, ela poderia colaborar, desfrutando, auxiliando e desfrutando da presença dele. Mas somos assim. Usamos o livre-arbítrio quantas vezes de forma irresponsável, de forma doentia, fazendo a pior escolha. Ela escolhe se tornar uma obsessora, porque já trazia um ciúme, né? E agravado pelo sentimento de ódio por ela, por julgar que a Odila era responsável pela morte do filho. Ela perdeu a lucidez, perdeu a condição de ouvir os benfeitores, esclarecendo que estava programada a morte dele, que de uma forma ou de outra aconteceria, né? E que ela poderia colaborar com o filho, mas ela não teve equilíbrio para se beneficiar dessas orientações. É isso que nós fazemos quando optamos por enlouquecer, né? Porque isso é loucura. Transformar-se em obsessora é loucura, é um processo de loucura. Bom, após várias providências dos benfeitores espirituais, visando a reaproximação e envolvendo o pequeno grupo de encarnados e desencarnados ligados ao acima mencionados, Odila desperta para a realidade e modifica inteiramente o seu modo de pensar e agir, sendo então levada até o lar de Blandina, ocorrendo assim o seu reencontro com o filho querido. Mas isso levou um espaço de tempo, né? É que aqui a Sueli Caldas está resumindo. Embora a presença da mãe, este não apresentava melhoras significativas, não se livrava de seu sofrimento na região da glote.
É esclarecido que Júlio, em anterior existência vivida em Assunção, após uma desilusão amorosa, ingeriu grande dose de corrosivo, tendo sobrevivido por alguns dias, porém não suportando as dores que o atormentavam, embebedou-se e jogou-se no rio Paraguai, terminando assim a vida física. Renascera posteriormente como filho daqueles aos quais estava vinculado espiritualmente, a Mariodila, mas em razão a Mariodila, mas em razão dos seus graves comprometimentos, teria um período curto no plano físico, desencarnando, portanto, por afogamento no mar. Então era já uma programação, mas não precisava ter sido no momento do descuido da Odila. Ela não precisava ter passado por isso, ela não precisava ter criado essas condições. Se ela tivesse se esforçado, digamos que a onda viesse ali, muito forte, e ela tomando ali todos os cuidados, ela não teria tido culpa, ela teria socorrido, né? Enfim, não sabemos de que forma as coisas, qual era o plano de Deus para aquele momento, né? Mas o fato é que a culpa veio do seu desejo, porque quantas vezes nós fazemos de tudo para salvar um filho e não conseguimos? Onda após onda, podemos não conseguir, não é? Quantos casos? Mas a mente não nos punirá. Por quê? A culpa não nos punirá. Porque fizemos de tudo, mas ela desejava a morte dele e propositadamente não tomou conta de um pequeno, né? Daí desencadear-se tudo isso. Mas que por hoje fiquemos com essas reflexões e que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o estudo do livro Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho. Eu vou ler uma nota do médium, escrita no final do prefácio, lido a semana passada. Durante o período de psicografia dessa obra, a autora espiritual citou inúmeras vezes o estudo realizado por Kardec, com o título O Egoísmo e o Orgulho em Obras Póstumas, primeira parte. Segundo Hermance, é uma das mais completas abordagens sobre o tema em toda a literatura espírita até o presente momento. Compartilhamos essa informação no intuito de oferecer mais subsídios em torno do tema desenvolvido em Mereça Ser Feliz. Mais para frente podemos intercalar esse capítulo de obras póstumas para enriquecer o nosso estudo. Capítulo 1. A palestra de Eurípides Barçanufo. Vem um dia em que ao culpado cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo, que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como o soldado que sai triunfante da refrega. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Apesar dos volumosos afazeres junto ao Hospital Esperança, Eurípides Barçanufo sempre destaca periodicamente alguns dias para a tarefa de esclarecimento e preparação de servidores para os labores do bem,
relembrando que o Hospital Esperança é uma obra de amor fundada por Eurípides na vida espiritual. Oportunamente, reuniu 100 cooperadores desencarnados em atividade nos serviços de psicografia mediúnica durante 20 dias em regime intensivo, a fim de ministrar-nos um curso cujo título foi A Proposta Educacional de Jesus. Foram dias de profunda meditação e sabedoria, que preencheram nossos corações de idealismo e sensibilidade. Deixaremos a seguir um breve resumo da aula inaugural, que serviu de fio condutor para os debates e estudos dos dias subsequentes, considerando que a abordagem do benfeitor compromete diretamente a todos os que se encontram envolvidos com as atividades libertadoras da abençoada doutrina espírita, incluindo nós outros, os desencarnados. Irmãos, Jesus seja nossa inspiração. A proposta educacional de Jesus tem por objetivo a felicidade e sua pedagogia assenta-se no amor e na esperança. Essa felicidade, no entanto, tem um preço: a construção do reino dos céus, aludido pelo Mestre na intimidade de cada ser. Ele asseverou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, como está em Lucas 17:20. Contudo, para a maioria esmagadora dos homens, Deus ainda é procurado por fora, um atavismo que tem raízes em tempos imemoriais, nos degraus do processo evolutivo. Aqui no Hospital Esperança, temos constatado todos os dias e cada vez mais a urgência de se conclamar os nossos co-idealistas na Terra a uma campanha pelo Espiritismo por dentro. Lamentavelmente, embora seja compreensível o vazio existencial que toma conta do homem comum, tem sufocado também as esperanças frágeis de muitos corações espíritas que se encontram à míngua de uma réstia de força. Por que estariam muitos confrades nessa situação? Qual a razão de optarem pela treva, quando a luz já lhes ilumina os rumos novos? Todos que aqui nos reunimos somos testemunhas dos efeitos da negligência e da invigilância de muitos amigos queridos que foram bafejados pela luz do Consolador, mas que não se deixaram penetrar pelos raios da educação espiritual. Compete-nos fazer algo mais em favor desse estado de coisas. Precisamos dilatar as concepções dos trabalhadores da seara acerca dos objetivos de sua adesão aos serviços de esclarecimento e edificação moral. Muitos discípulos, mais desatentos e mal informados que infiéis, têm procurado o serviço espírita imbuídos de elevadas expectativas de vantagens pessoais, embaladas por sonhos de imediatismo e facilidades. Recorrem aos centros espíritas à cata de soluções fáceis e raramente se comprometem com a essência do espiritismo por dentro. Demonstram boa vontade e generosidade, todavia, em muitas ocasiões, as próprias organizações doutrinárias não lhes orientam coerentemente para serem eles próprios a solução de suas vidas, através do trabalho transformador, em busca da felicidade individual. Expressiva parcela dos aprendizes do Consolador acostumam-se assim a verem nas tarefas um pesado ônus que assumem como se estivessem resgatando extensos débitos na busca da felicidade, deixando de efetuar a educação de si mesmos nas tarefas de amor e estudo. Passam anos ou a própria existência nessa condição do espiritismo por fora, entregues a posturas pudicas sem renovarem o sentimento, evitando o mal, mas nem sempre com desejo real de afastar-se dele, entrincheirando-se nos labores da caridade como quem paga extensa conta com o próximo, mas nem sempre exercitando os sentimentos nobres com os quais faria sua redenção pessoal. Procuram quase sempre folga e facilidade quando o serviço do Cristo
se opera exatamente na direção oposta. Depois, desencarnam à espera de louros que não fizeram realmente por merecer, porque plantaram o bem no próximo e nem sempre cultivaram o bem a si mesmos. Levemos ao plano físico conceitos mais lúcidos sobre o que seja a felicidade, para não se confundirem em ilusões fascinantes ou teorias doutrinárias mal interpretadas. Felicidade é o estado de satisfação existencial, uma questão toda interior e definitiva, bem diferente dos momentos fugazes de bem-estar e alegria que podem ser auferidos por empréstimo através do amparo espiritual, das genuflexões e da fluidoterapia espírita. Se algo podemos acrescer aos amigos domiciliados na carne, será apontar o conhecimento de si mesmo como roteiro de equilíbrio e caminho para a tão almejada felicidade, a fim de assumirem o bom combate no enfrentamento íntimo. Os sábios guias da verdade já registraram que a felicidade dos espíritos superiores consiste em conhecerem todas as coisas. Está no Livro dos Espíritos, questão 967. Saber o que se passa conosco, entender as causas de nossas reações, mergulhar nos motivos de nossas afinidades e antipatias, pesquisar as origens de nossas tendências e pendores, conhecer as raízes das emoções e pensamentos indesejáveis, são conquistas interiores, fonte imensurável de realização pessoal. Definitivamente fica claro que ser feliz é uma questão de interiorização, uma investigação perseverante sobre a bagagem integral do espírito. Essa viagem interior permitirá resgatar paulatinamente o reencontro com a centelha divina, o Pai que foi abandonado pelo Filho pródigo, a parcela imaculada de Deus no íntimo. Esse passo será um laborioso trabalho de dissolver os escombros morais sob os quais encontram-se soterrados há milênios os valores espirituais em razão da tragédia da orfandade escolhida, ou seja, a infeliz escolha de abandonar a segurança da plenitude em comunhão com as leis divinas, pela opção da liberdade para construir o caminho da insatisfação e da insaciedade através do orgulho e do egoísmo. A exemplo do filho pródigo do Evangelho, o homem está escravizado pela insegurança perturbadora, causando-lhe dores inconsoláveis e sentimentos de revolta, desamor e tristeza, que nascem do reflexo cruel do personalismo viciado. Nesse trajeto de distanciamento da luz paternal, nasceu o maior inimigo de todos nós, o orgulho, como sendo saliente sentimento de superioridade que nos vimos obrigados a gestar para encenarmos a segurança que perdemos por nos desligarmos do Pai. Sentimento esse que nos transportou a todo tipo de arbitrariedades nos domínios da ilusão, ampliando mais e mais nossa frustração e desajuste consciencial. A retomada desse processo exigirá o compromisso de operar incansavelmente nas faixas da renovação interior em favor de novos padrões de existir e de ser, tornando-nos merecedores dos júbilos da alma perante a vida. Até agora, o que compreendemos por felicidade quase sempre tem sido o resultado da misericórdia divina, que nunca nos desampara em nome do amor, oferecendo-nos recursos que não merecemos, a fim de que tenhamos as condições mínimas para palmilhar o caminho das conquistas interiores, na busca da felicidade merecida, que ninguém poderá nos retirar no futuro glorioso que nos espera a todos. A advertência inesquecível de Jesus, mestre e profundo conhecedor da psicologia humana, assinalou que o reino de Deus não surgiria com aparências exteriores, e esse estado íntimo
assinalado é o reinado da paz, decorrente das almas felizes que se fizeram escolhidas para serem filhos pródigos de retorno à casa paternal. Essa ensancha de optar e renovar os caminhos nessa direção está entregue a cada um de nós, recordando que o simples fato de renascer no corpo físico é indício certo de que Deus abriu seus braços para nós, os filhos infiéis, e nos disse: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Está em Lucas 15, 24. Nossa tarefa será levar aos irmãos iluminados pela doutrina da imortalidade que é preciso vencer as aparências e exterioridades, vigiar as decisões para não permitir o equívoco de procurar a felicidade nas questões efêmeras, repetindo velhas atitudes de religiosidade estéril em comportamentos moralistas e autoritários com os quais acredita-se possuir o reino dos céus. Confirmemos, em nome da caridade que pede a sinceridade, que o joio da atitude pernóstica e arrogante tem rondado a sementeira do Cristo com ares de trigo vicejante. Os túmulos caiados da passagem do Evangelho estão ressurgindo em nossa obra de amor. Ressurgem nas fileiras da caridade espírita, na condição daqueles que acreditam estar com suas questões espirituais resolvidas, tão somente em razão da refazente sensação de paz nos movimentos abençoados das doações, que, no entanto, se fortalecem a alma, não são suficientes para resolver seus problemas de consciência, única salvaguarda para a morte feliz. Além de caridade e estudo, na forma como nossos companheiros terrenos têm compreendido, precisamos ensinar-lhes a cultivar ideais, a desenvolverem projetos de vida, a terem metas existenciais afinadas com a proposta educacional de Jesus e a entenderem com mais acerto o que é a humildade, para não cederem às injunções dolorosas da depressão e da desistência, tão comuns, mesmo sob a tutela das tarefas doutrinárias. Conduzamo-los o quanto antes ao contato com as verdades evangélicas, estudadas com sensatez e fé racional, para sedimentarem uma esteira nova de motivações em todos os campos de sua vida. Levemos, portanto, ao plano físico, especialmente aos lidadores espíritas, a mensagem de que a felicidade tem preço, o preço da renúncia e da abnegação de si mesmo, em favor da efetiva implantação dos ideais renovadores no cérebro e no coração. A vitória sobre o nosso orgulho será o triunfo da paz nos rumos da humildade, sentimento de reconhecimento da real condição de filhos pródigos diante do universo. Enquanto muitos irmãos operosos e idealistas estão comparando-se a missionários dos tempos modernos, carecemos incutir-lhes nas nascentes do coração o sentimento de humildade no resgate da realidade da qual são portadores, que não ultrapassa a excelente condição de filhos arrependidos em busca de melhora e recuperação. A proposta educacional de Jesus utiliza-se da pedagogia do amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Sua didática está contida no ensino: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, em Mateus 16, 24. Portanto, amor e renúncia da personalidade exigente são nossos caminhos de libertação espiritual e resgate para a aquisição da condição de filhos de Deus. Felicidade está amplamente vinculada ao merecimento, e merecimento é a divina concessão da vida que responde aos nossos esforços no bem, com maiores possibilidades para trabalhar e servir, aprender e amar, na conquista da harmonia interior
que é o outro nome da felicidade. E vamos para o capítulo 2. Felicidade do tarefeiro espírita. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas. Livro dos Espíritos, questões 967. Observamos um quadro comum nas fileiras abençoadas do serviço espírita. Alguém procura apoio e consolo, recebendo a recomendação acertada para buscar o trabalho e o estudo, medicações essenciais para a recuperação e desenvolvimento da felicidade e da paz. Assim, o aprendiz começa sua faina espiritual, doando-se nas atividades de amor ao próximo e na afanosa busca de conhecimento. O tempo passa e a melhora é evidente. Contudo, o próprio trabalhador observa em determinado momento que se encontra diante de si mesmo, com o grave compromisso de transformação e crescimento, tendo uma longa jornada a encetar. Nesse ínterim, experimenta a sensação de que o progresso efetivado não é compensador e passa a debater-se com a questão da felicidade, do equilíbrio e da superação de velhos vícios. Percebe que estudo e trabalho por si só não geram a transformação e a excelsitude desse estado íntimo que requer um tanto mais de aplicação do servidor a novos campos de labor na sua intimidade. Nessa hora decisiva da caminhada espiritual, se o discípulo espírita não dispuser de elevadas doses de atenção e paciência na compreensão de suas necessidades profundas, poderá sucumbir nos estados de descrença e desânimo, vindo a permitir-se o desencanto com o idealismo superior. Falta-lhe horizontes sobre os caminhos a construir para a aquisição da paz legítima, respostas mais consistentes aos seus dramas interiores, os quais deseja superar em busca do homem novo. Pensará então de si para consigo: para que tanto esforço, se não observo melhoras na minha vida pessoal? Com que objetivo trilhei esse caminho, se não consigo vencer certas limitações que atormentam minha consciência? Por que não logrei um tanto mais de felicidade ante tanta movimentação e empenho nas trilhas de espiritualização? Vamos ter que encerrar por aqui. Boa semana a todos.